Quero compartilhar com vocês, meus irmãos, nessa oportunidade, a continuidade de uma palavra que eu compartilhei da última vez, quando estive aqui. Eu me recordo bem que foi no domingo pela manhã, na mesa do Senhor. Então nós estudávamos sobre a vida cristã nos lugares celestiais, baseado em Efésios capítulo 2, versículo 6, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 3, e Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Então, naquela oportunidade, podemos meditar um pouco sobre o verdadeiro significado da vida cristã nas alturas. Eu creio que esse tema para muitos parece até uma utopia, mas não é, irmãos. Talvez este seja um tema que ele venha perscrutar a realidade da nossa fé, do caráter da nossa fé. Eu creio que esse tema ele vai dividir para nós o que é a vida cristã e o que é religiosidade. Porque nós vivemos num tempo onde as trevas ela tem tomado essa terra talvez como nunca antes. E cremos que isso é uma manifestação até mesmo profética. E nós, como igreja do Senhor, precisamos refletir a luz dos céus na terra. E muitos cristãos, e por que não dizer a grande maioria dos cristãos, infelizmente, eles têm muita dificuldade de tratar com a vida cristã de maneira elevada, de desfrutar das realidades, das insondáveis riquezas que temos em Cristo Jesus. E o grande perigo em tudo isso, por não tocar a vida cristã nesse aspecto elevado, é que nós investimos muito no conhecimento da doutrina e fracassamos na prática. Conhecemos muito da doutrina, mas somos fracos na prática. Então você vê a doutrina do corpo de Cristo, nós já lemos tudo, ou achamos que temos lido tudo. A doutrina da paracletologia, da pessoa e obra do Espírito Santo, a cristologia, todas essas doutrinas, nós já lemos pelo menos, se não tudo, mas o melhor de tudo. Para muitos, o que nós temos lido até aqui, talvez tenha sido a essência, um resumo glorioso do que podemos chamar da exposição acerca dessas doutrinas. E podemos até nos vangloriar de conhecer tanto da cristologia, da trindade, da doutrina da igreja, da doutrina do Espírito Santo, enfim. Meus irmãos, eu não tenho nada contra isso. A questão é, corremos o grande risco de sermos profundos na doutrina e fracos, rasos, superficiais na prática. E quando você estuda alguns livros, como por exemplo, a Epístola aos Efésios, a Epístola aos Colossenses, a Epístola aos Hebreus, nessas epístolas é inevitável você não ser confrontado com uma vida cristã nos lugares celestiais. Porque nós, os cristãos, diferentemente de qualquer outra pessoa, nós temos esta realidade na nossa vida. Nós temos os pés na terra, mas temos o nosso coração nos céus. Eu creio que é isto que dá significado àquilo que chamamos de vida eterna. Observe alguns versículos, eu vou apenas citar. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Se você olha Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 20, diz que o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. E no versículo 20, o nosso Senhor diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles.
E é claro que aqui eu não citei o versículo 19, quando ele diz: se dois dentre vós concordarem acerca de alguma coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está nos céus. É claro que o versículo 18, 19 e 20, esses versículos não possuem sentenças desconectadas. Pelo contrário, as sentenças estão intimamente conectadas. O que for ligado na terra tem a ver com esta harmonia da concordância. E essa ligação dos céus na terra, ainda com essa harmonia da concordância e da comunhão de dois ou três, é o que autentica a presença do Senhor. Essas coisas estão intimamente ligadas. Mas, quando olhamos para a exposição da palavra, nós não temos nada contra isso. De fato, a Bíblia diz. A Bíblia diz também, em Efésios capítulo 1, versículo 20, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o elevou até os mais altos céus. Paulo diz assim: e exerceu em Cristo, ele está falando do grande poder, versículo 19, Efésios 1, 19. Ele fala do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus. Agora preste atenção, versículo 20. E exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo-o assentar nos lugares celestiais. Então Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais. Agora veja a conexão aí na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Será que nós não conseguimos perceber a conexão desses dois textos? Ora, se é realidade que Cristo está sentado nos lugares celestiais, não é realidade que nós estamos em Cristo nos lugares celestiais? Já pensou nisso? Então, nós temos uma facilidade de aceitar a doutrina, o que nós temos dificuldade é com a prática. Então, nós vemos o versículo 20 do capítulo 1, doutrina, mas quando nós vemos a realidade da prática, no versículo 6 do capítulo 2, aí nós sucumbimos, a gente se perde, e nós desenvolvemos um andar só para frente, como o mundo anda. Quando você anda olhando para frente, você fica com expectativas, você desenvolve ansiedade, você entra em depressão. Qual é a expectativa que nós temos quando olhamos a vida para frente? O que você espera da política? O que você espera da economia? O que você espera desses governantes? O que você espera em termos de circunstâncias naturais? O que vemos são devastações. O que vemos, se olharmos do ponto de vista natural, é sombrio, para não dizer devastador. Não há esperança. E assim o homem, o ímpio, ele entra em parafuso, ele entra em desespero. O cristão não, irmãos. Nós não andamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Agora o nosso curso é celestial, não é terrenal. Irmãos, eu não sou contra a psicologia, se tiver algum psicólogo aqui, me perdoe, não sou contra vocês, de forma alguma. Mas os consultórios psiquiátricos, e também dos psicólogos, estão abarrotadas de pessoas sofrendo de transtorno de ansiedade. Pessoas estão vivendo o cúmulo da depressão. O número de suicídio, especialmente entre os jovens, do ano 2000 até o ano 2014, subiu 42%. Numa pequena região aqui de Minas Gerais, que inclui a cidade de Carmo de Minas, São Lourenço, num espaço de quase 2 meses, um pouco mais, já suicidaram 10 jovens. Estão vendo, irmãos? O que está acontecendo? Esta é a realidade da sociedade moderna. E muitos cristãos, eles não sabem o que é a vida cristã. Eles não entendem que, diferentemente de qualquer pessoa deste mundo, nosso andar é ascensional, é um andar para o alto. É aqui, irmãos, que brota a compulsão, o desespero da vida de oração, de comunhão com Deus. É aqui, é nessa esfera. Quando você estuda,
a posição que o nosso Senhor ocupa como sumo sacerdote, você vai ver que Ele tem muito mais para oferecer, e nós temos muito mais para receber dEle hoje, do que quando Ele esteve aqui na terra caminhando com os seus discípulos. E isto Ele faz por meio do Espírito Santo, o grande, supremo Consolador que Ele nos deu, não para nos visitar, mas para eternamente nos habitar. Mas, irmãos, tudo isso pode ser utopia, quando você não compreende, não apropria do que é a verdadeira vida cristã. O grande perigo é você desenvolver o hábito espiritual de viver na periferia, de viver na sombra de outros, e nunca desenvolver um caminhar celestial. Nós passamos lutas, passamos, irmãos, sofremos perdas, passamos profundas angústias. Eu tenho convivido com alguns pais, nesses últimos 2 meses, que estão passando lutas terríveis, lutas que às vezes eu olho para mim e penso, será que eu conseguiria sobreviver a isso? Pais que têm perdido seus filhos, lá em Goiânia mesmo, um irmão muito querido, um garoto entrou na sala, estudava na mesma sala que o filho dele, entrou e deu um tiro no filho dele. E quando você vai conversar, eu conversava com esse irmão, sabe o que é curioso, irmãos? É que você não vê um abatimento, um desespero, uma angústia. Você vê um conforto interior inexplicável. Quando a imprensa foi entrevistar esse pai, esse irmão, perguntando qual é o rancor, qual é o ódio que ele tem daquela criança, ele disse, nenhum ódio. Eu perdoo. É uma criança. Da onde o senhor tira isso? Daquele que habita dentro de mim. Como é que explica isso? Isso dá um nó na cabeça dos cientistas desse tempo. Como é possível? Você vê irmãos que têm sofrido de uma maneira tão terrível, mas eles encontram uma graça, um socorro. Eles conseguem entrar no santuário da morada do Altíssimo e sentir o poder da sombra do Onipotente sobre eles. Quem pode experimentar isso? Só alguém que verdadeiramente vive a vida cristã. Essa é a vida cristã. Os dias que nós estamos vivendo e os dias que viveremos são dias terríveis. A Bíblia já dizia sobre isso. Se você ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo vai colocar pelo menos 19 características da sociedade desse tempo, e até mesmo no meio cristão, porque em primeiro lugar ele aponta para isso, mas também de maneira generalizada nós podemos ver. Nós podemos ver que as mudanças sociais que têm ocorrido na nossa sociedade de 5 anos para cá, se você estudar a história da humanidade, você pegar pelo menos os 20 séculos para trás, você vai ver que mudanças que tiveram impacto como as que tiveram nesses 5 anos, nesses últimos 5 anos, e se você fizer um estudo dos séculos passados, você vai ver que algumas dessas mudanças sociais, elas ocorreram no espaço de aproximadamente 100 anos ou 40 anos. Então nós podemos dizer que em 5 anos nós tivemos um impacto de mudança de comportamento, de pensamento, que mostra a rapidez como o tempo está caminhando. Sabe por quê, irmãos? Porque os céus têm urgência. Porque o nosso Senhor está voltando. E nós não temos tido consciência da importância de viver esta era, de viver esse momento. Santos homens de Deus, mulheres de Deus, anelaram, morreram, anelando viver o que eu e você hoje podemos viver, irmãos. E quantos estão aí tomados pela apatia, mergulhados nos seus problemas, mergulhados de tal forma que os seus problemas têm interferido na sua fé, na sua vida cristã, no seu amor a Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua vida de oração, na sua comunhão com a palavra, enfim. E por quê? Como isso acontece? É porque a nossa mente está focada neste mundo. Nós oramos, mas não cremos. Nós oramos, irmãos, com
A mesma disposição que algumas pessoas têm de colocar band-aid em cima de câncer. Nós oramos querendo que Deus ouça as nossas orações, enquanto nós não ouvimos e nem acolhemos e nem nos submetemos à sua palavra. Talvez aqui nós encontramos o cúmulo da incoerência. Então, meus irmãos, eu não estou aqui para ficar exortando vocês. Não é meu desejo. Meu desejo é que Deus fale a vocês. Fale a todos nós. Porque essa tem sido uma característica da igreja dos nossos dias. Muitos estão retrocedendo, muitos estão desanimando, muitos estão mergulhados numa atmosfera de problemas que tem atingido a fé deles de maneira tal, desconhecendo toda a riqueza daquilo que é a vida cristã. E o meu encargo nesta hora é encorajar você a ver o verdadeiro significado daquilo que é a vida cristã. Então, como eu estava falando da mensagem, da última palavra que compartilhei com vocês, eu quero prosseguir, dar alguns passos a mais. E quero convidá-los a ler comigo 2 versículos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8. Vamos ler os versículos 1 e 2. E meditar com muito cuidado em algumas palavras e frases contidas nesses 2 versículos. Hebreus capítulo 8 e os versículos 1 e 2. Diz assim: ora, o essencial, essa palavra é muito importante, irmãos. Essa palavra essencial aqui é o principal, o ponto principal, o ponto crucial. Ele está dizendo, ora, o resumo, o essencial, o ponto principal das coisas que temos dito. Veja como você tem que ler a Bíblia extremamente devagar. Bem devagar. Só para você ter uma ideia, essa frase, ora, o essencial das coisas que temos dito, nós devemos gastar pelo menos um ano para ler só essa frase. Ora, o essencial das coisas que temos dito. Então vamos ler de novo. Ora, o essencial das coisas que temos dito. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que ele vem dizendo, você pode partir de 2 pontos. Pode ser desde o capítulo 1, porque você sabe que este livro é a mais extraordinária exposição da gloriosa pessoa do nosso Senhor Jesus. Sua pessoa e sua obra. Então, você pode partir daí. Ou você pode partir de um princípio hermenêutico, observando apenas o contexto. Se nós estamos no capítulo 8, e se você for extremamente cuidadoso quanto à observância do contexto, e aqui você vai ver o assunto, ele vai dizer, é que possuímos tal sumo sacerdote. Então esse assunto do tal sumo sacerdote, ele começa a fazer a exposição a partir do capítulo 5. Então capítulo 5, depois final do capítulo 6, todo o capítulo 7, ele vai expor sobre esse tal sumo sacerdote. Então ele quer dizer que o ponto principal acerca deste sumo sacerdote, é muito importante essa maneira de parafrasear aqui, e deixe-me voltar um pouco sobre a palavra tal. É lógico que para muitos essa palavra, dentro da gramática, ela tem uma tônica pejorativa, porém não nesse texto e nem nesse contexto. O que quer dizer aqui, dentro da gramática do texto original, é que o autor, ele não encontrou uma palavra à altura que pudesse designar o caráter desse sumo sacerdote, e por não conseguir encontrar uma palavra à altura, ele usou o termo tal. Então podemos dizer assim, indescritível. Este indescritível sumo sacerdote. Agora, espere aí, irmãos, como eu disse, é um ano só para ler esse versículo, então vamos voltar de novo. Ora, o ponto principal, o ponto mais elevado, o ponto mais glorioso de tudo que eu venho dizendo para vocês, desde que eu comecei a falar lá no capítulo 5, mais ou menos isso, só para a gente entender. E aí, irmãos, não é o assunto, mas se você quiser uma forma didática, vá desde o capítulo 5 e vai empilhando todos os versículos que ele fala deste sumo sacerdote, desde o capítulo 5, vai empilhando, e depois você vai ver qual é a soma que vai dar de tudo isso.
Só o que ele fala deste sumo sacerdote. Ele não é um qualquer não, ele é um indescritível. Quer dizer, ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele não é um sumo sacerdote desta terra. A sua constituição é celestial. Se ele, irmãos, tem uma constituição celestial, se ele tem uma posição celestial, ele requer também um povo que tenha um coração celestial. Porque tudo que ele ministra é celestial. Então, isso prova que nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos seres muito importantes em seu propósito, em seu amor. Então veja bem, olha a palavra aqui, possuímos. Essa palavra, irmãos, ela deve ser sublinhada para nós. Nós possuímos. Aqui é ter, é posse. Você tem uma posse. Agora não é uma posse qualquer. Qual é a posse que você tem nesse texto? É de um tal, de um indescritível, de um incomparável. É teu, é meu, é nosso. Sumo sacerdote. Quem é ele? Ah, irmãos, não dá para falar aqui tudo sobre ele. Eu vou tentar resumir o máximo. Mas teríamos que voltar lá no capítulo 5, ler. Mas nós vamos usar uma didática que o Espírito Santo nos dá aqui que vai ajudar-nos. Em 4 pontos, que vai resumir tudo. Mas é claro, não vai expressar tudo, mas vai resumir. Se você quiser expressar, aí tem que fazer aquilo que eu te falei. Vai desde o capítulo 5. Mas olhe bem para essa palavra, possuímos. Irmãos, se nós nos debruçarmos só sobre essa palavra aqui, possuímos. Você tem. Você pode ter problemas, você pode ter debilidades, você pode ter fraquezas, você pode ter tribulações, você pode se sentir limitado, você pode se sentir angustiado, você pode se sentir esmagado, você pode muitas vezes até se sentir derrotado, você pode perder algumas batalhas, mas isso não impede de você ter este sumo sacerdote, você o tem. Você pode ter uma fé vacilante, mas isso não impede que você tenha este sumo sacerdote. O problema nunca está nele, está em você. Ele não deixa de ser teu, apesar de você. Então temos tal sumo sacerdote, que se assentou, é aqui que eu quero parar. Assentou. Essa palavrinha, irmãos, ela é muito importante. Observe. Assentou. Nós vamos buscar as 4 referências no livro de Hebreus, onde encontramos esta palavra assentou. E por quê? Porque ela nos dá uma didática do Espírito Santo, para entendermos este sumo sacerdote. Como que ele nos é apresentado nessa epístola aos Hebreus. Então vamos ver cada um dos textos, onde o Espírito Santo soprou esta palavra. Veja, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Assentou. Qual é o significado dessa palavra? Por que assentou? Ora, irmãos, deixe-me te dizer algo. Se você estuda sobre o papel do sumo sacerdote, dos sacerdotes do Velho Testamento, este papel era sinônimo de trabalho, de atividade, de serviço. O sumo sacerdote, os sacerdotes, irmãos, eles não ficavam assentados. Embora a palavra assentou aqui não significa apenas comodismo, comodidade. A palavra aqui é sinônimo de descanso, de satisfação. Então por que que este sumo sacerdote, se ele é o sumo sacerdote que ministra ao nosso favor, por que que o livro de Hebreus nos mostra ele assentado? Por favor, olha aí Hebreus, capítulo 1 e o versículo 3. Diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, olhe bem, assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui nós temos, irmãos, uma revelação muito importante acerca dessa palavra assentou. E o seu contexto aqui, ele nos mostra uma realidade muito mais ampla. Nos mostra que ele é aquele que criou, nos mostra que é aquele que criou, como também aquele que sustentou e sustenta
todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados, ele assentou. Sabe o que ele quer dizer? Que o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele também é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Aí diz, depois de ter feito tudo isso, ele assentou. Depois de ele ter feito tantas obras, e ele vai mostrar duas esferas desta obra: a esfera da criação e a esfera da redenção. Quanto à esfera da criação, irmãos, precisaríamos estudar o capítulo 1 e 2 de Gênesis. E quanto à esfera da redenção, nós temos que ler o restante da Bíblia. Só para a gente entender a obra dele. É muito trabalho ou não, irmãos? Muito. Mas sabe como ele conclui? Ele assentou. Agora ele não está trabalhando mais. Ele está assentado. Mas ele não está trabalhando não como você pensa. Que por outro lado ele está trabalhando sim. Ele está fazendo uma obra grandiosa. E ele trabalha por meio do seu Espírito Santo que nos foi enviado. Se ele intercede por nós, o Espírito Santo é o intercessor. Se ele está conduzindo muitos filhos à glória, o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Então você vai ver a grande obra do Espírito Santo e a conexão da Trindade nessa esfera de realidade espiritual na qual nós estamos, irmãos. Inevitavelmente, por causa do sangue de Cristo Jesus, envolvidos. Ele assentou. Vamos para o terceiro, porque o segundo texto é este que nós estamos vendo, Hebreus 8:1. Então vamos para o terceiro, Hebreus 10:12, a terceira ocorrência. A segunda, Hebreus 8:1. A terceira diz assim, Hebreus 10:12. Jesus, deixe-me colocar um parênteses pequeno aqui. Irmãos, é claro que isso é muito comum nos escritos apostólicos e também aqui na Epístola aos Hebreus. Sempre que o autor usa essa expressão Jesus, referindo-se à pessoa do nosso Senhor, o chamando por este nome, Jesus, se você observar cuidadosamente, a ênfase, segundo o contexto, está na sua humanidade. É como se este nome se relaciona à humanidade do nosso Senhor. Então ele diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido, olha o que diz, para sempre, sempre, um único sacrifício, assentou-se à destra de Deus, para sempre, irmãos. Sabe aquela obra que foi feita lá na cruz, por nós? Ela foi para sempre. Para sempre, irmãos. Aí diz assim, o único sacrifício. Ora, é tão maravilhoso isso, um único sacrifício. Então vamos entender aqui. Quando você olha esse sacrifício do ponto de vista do passado, na esfera do sangue, é claro que você tem que olhar na esfera do sangue. Você nunca pode pensar no sacrifício de Cristo sem considerar o seu sangue em total preeminência. Então quando você olha para trás, você vê a obra do sangue na cruz, o que você tem a convicção, ou qual a convicção que você tem? Que os seus pecados foram para sempre perdoados. Mas nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, nós ainda erramos. E é isso, irmãos, que para muitos cristãos é uma grande dificuldade. Porque quando você olha para trás, você tem um perdão. Mas quando você olha para você agora, quando você vê suas falhas, quando você vê seus fracassos, e aqui Satanás sabe trabalhar a nossa ignorância, aí ele vem e coloca a culpa, aí ele vem e coloca a acusação, aí ele vai nos esmagando, ele vai minimizando a nossa fé, e assim ele vai abrindo fissuras, brechas, e aí nós vamos caindo num poço de acusação, de vergonha, de desânimo, retrocedemos, a nossa fé, ela se torna pó. Irmãos, para isso nós precisamos ver algo muito especial. Quando você estuda o livro de Números, no capítulo 19, lembra quando Deus disse assim para Moisés, Moisés, chama Eliezer, fala para Eliezer tomar uma novilha vermelha,
aspergi o sangue dela, e adiante do santuário aspergi com as pontas dos dedos 7 vezes, para a frente. Esse foi um sacrifício curioso, ele foi único, mas ele foi curioso. Irmãos, na Bíblia não existe casualidades. Não existe nada na palavra de Deus fora do seu lugar ou sem propósito. Tudo tem um propósito, até mesmo um sacrifício como esse, o sacrifício da novilha vermelha. Primeiro, Eliezer representa o futuro do sacerdócio. Ele era filho de Arão, ele sucedeu Arão. Então, quando você vê esse sacrifício sendo feito aqui, de maneira restrita, distinta, e ele indo para a frente do tabernáculo, para aspergir com os dedos, para a frente, isso aponta para o futuro. Ora, irmãos, parece um pouco obscuro, mas não é. Aqui Deus está falando do aspecto subjetivo da obra da cruz. Quando nós olhamos para o passado, irmãos, vemos que todo o nosso passado já foi apagado pelo sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para a obra de Cristo quanto ao passado, o que nós temos? Perdão eterno. E quando nós olhamos para a nossa vida no presente, qual é o aspecto do sangue? Purificação. E essa parte é muito significativa, porque o capítulo 8, 9 e 10 da Epístola aos Hebreus vai tratar disso com muita propriedade. Se você estudar a palavra sangue no Novo Testamento, você vai descobrir que a maior ocorrência da palavra sangue no Novo Testamento ocorre no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. E aqui que você vai entender um ponto-chave para a vida cristã. É que, irmãos, o Senhor, Ele sabia que nós, nesse corpo desta carne, gememos nesse corpo, irmãos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 23. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 2 e 4, diz que nós gememos. No versículo 2, diz que nós gememos. No versículo 4, diz que nós gememos angustiados nesse corpo. E quantas vezes, irmãos, temos gemido? Mas um dia, irmãos, nós saberemos que tudo isso vai acabar, quando o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Mas por enquanto, irmãos, ainda estamos no corpo dessa carne, e é possível sim que fracassemos, que falhemos, que cometamos pecados, mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor não nos deixou a sós. Ele providenciou uma glória preciosa no poder eficaz do seu sangue, para que dia a dia nós sejamos purificados. E é por causa deste sangue que eu e você temos a liberdade de entrar na santa presença de Deus, no santuário onde Cristo está como nosso sumo sacerdote. Então veja, irmãos, que passagem preciosa é essa de Hebreus 10, 12. Agora vamos para a última. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Que passagem, irmãos! Rica passagem. Então não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma passagem que, se a gente ficar lendo muito, a gente adentra ela por causa de tantas riquezas que temos aqui. Cada frase é como se fosse um degrau ascensional para você tocar mais das riquezas de Cristo. Mas eu quero que você veja aqui, por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é esta, irmãos? O que causava tanta alegria no seu coração? Jesus não morreu triste lá na cruz, irmãos. Jesus não morreu frustrado lá na cruz. Jesus, por mais esmagado que ele tivesse, por mais que a morte causou tanta dor, por mais, irmãos, que ele sofreu tudo o que ele sofreu, por mais que ele suportou tanta rejeição, até mesmo dos seus discípulos, eu quero te falar, ele não foi tomado de tristeza, pelo contrário, ele foi tomado de alegria.
Porque Paulo vai dizer isso, que ele morreu pela igreja. Sabemos que a sua morte teve um poder universal. A obra que ele fez lá na cruz foi tão poderosa que ela foi suficiente para salvar todo o universo, até mesmo as profundezas do inferno. Mas sabemos que não é isso que vai acontecer. Tal poder, tal glória, tal eficácia há no sangue de Cristo Jesus. Mas Paulo, ele entra num detalhe dessa morte, lá em Efésios 5, onde ele diz que Cristo se deu pela igreja. Esta é a grande alegria. Porque, irmãos, a igreja como noiva de Cristo corresponde a um fato muito glorioso. Ela eternamente existirá para a sua satisfação eterna. Então ele diz, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele suportou a cruz por causa desta alegria. Ele disse, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém vai arrebatar da minha mão. Ele falava de quem, irmãos? Ele estava interpretando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é aquele, irmãos, que nos guia com a vara, que nos disciplina com a vara, que nos guia com o cajado, com o propósito de nos levar águas tranquilas, pastos verdejantes. Você pode ter tantos inimigos contra você, mundo, a carne, o diabo, dados que vêm de todos os lados, não importa, que ele prepara para você uma mesa diante de todos os teus adversários. Então, você vai ver aqui, que mais uma vez ele diz que Cristo está sentado, ele assentou, ele é um sumo sacerdote assentado. Agora nós podemos ir para o versículo 2 de Hebreus capítulo 8. Vamos ver se a gente consegue ler esse versículo rápido. Então, Hebreus 8:2. Diz assim, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que erigiu o Senhor e não o homem. Mais uma vez, irmãos, a rapidez como a gente, às vezes, cria o hábito de ler os textos, incomoda. Então vamos ler bem devagar. Ele diz que aquele sumo sacerdote, ele diz o essencial do que temos dito até aqui, é que temos tal sumo sacerdote, que está assentado. Ele assentou porque ele descansa sobre a glória e o fundamento daquela obra que ele realizou lá na cruz. Obra esta que o habilitou a vencer a morte. Ele entrou na morte, matou a morte, foi às profundezas do abismo, tomou as chaves da morte e do inferno. Se Satanás era pobre, ele ficou muito mais pobre quando Cristo entrou no inferno, porque ele tirou dele as chaves da morte e do inferno. Ele o ressuscitou, ele mesmo foi lá, tomou e ressuscitou, e adentrou os céus, e sentou no trono da glória, e agora ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele vai dizer assim, que este sumo sacerdote, ele assentou, escute bem, veja a conexão, ele assentou, aí ele diz, como? Então nós temos que pegar essa palavra assentou, e se você vê cada ponto, cada lugar que essa palavra ocupa, nesses 4 textos, você vê o lugar que ela encontra o grande significado da natureza, do ministério, da grandeza, desse indescritível sumo sacerdote. Aí agora ele diz assim, como? Esse sumo sacerdote como? Ministro do santuário. A palavra santuário aqui, irmãos, é uma referência ao lugar santíssimo. Mas espere, eu vou bem devagar nisso. Lugar santíssimo, do verdadeiro tabernáculo. O que quer dizer o verdadeiro tabernáculo? Eu vou tentar te mostrar isso. Eu creio, irmãos, se nós desconhecermos este ponto aqui, nós vamos achar que toda a ideia de tabernáculo começa da história do povo de Deus a partir de Êxodo capítulo 25. Se nós desconhecermos o que está nos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Hebreus, e vou dizer mais para vocês, e em grande parte no livro de Salmos, você sabia que grande parte do livro de Salmos só pode ser interpretada à luz de Hebreus? Que muitos textos do Salmo só pode ser compreendido no livro de Hebreus. Quando você lê assim no Salmo 27, uma coisa
eu buscarei, no hebraico está assim, uma coisa eu buscarei desesperadamente, que eu habite na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. O que é casa do Senhor para você? No pensamento de Deus, na inspiração de Deus, na sua palavra. É o templo? Então, tem muitos irmãos que eles são judaizantes por convicção. Eles convertem a Cristo, mas se tornam judeus por convicção. Então eles são muito voltados a símbolos judaicos. Nada contra isso, viu, irmãos? Nada. Se você gosta, amém. Mas eu falo para você, nossa fé não se apoia nisso. Ok? Não é em símbolos que apoia a nossa fé. A nossa fé se apoia em realidade espiritual. Então se você tem símbolo e gosta disso, ok. Gosto é gosto. Agora deixa eu te falar, doutrina é doutrina. Então deixa eu te colocar isso com muito cuidado. Se você acha que a ideia de tabernáculo se limita ao conceito do Velho Testamento, você está cometendo um grande erro. Porque quando Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, ele disse assim: vê, faça tudo conforme o que eu estou te mostrando. O que quer dizer isso? Que havia um tabernáculo, havia uma visão do verdadeiro tabernáculo. O que Moisés construiu na terra era uma pequena ilustração daquilo que Deus estava mostrando. O modelo, a realidade, Deus mostrou para Moisés. Então aquilo era uma figura da realidade. Então nós sabemos muito bem, irmãos, que aquele tabernáculo de Moisés, ele foi dado como uma grandiosa tipologia que apontava para a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Ele era constituído de 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Mas quando você estuda este santuário, este verdadeiro tabernáculo, aí você vai ver que Deus é um grande tabernáculo. Por isso, aqui nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O tabernáculo eterno é a Trindade. Se você quer entender Deus na eternidade, você tem que entender o que é tabernáculo. Tabernáculo é uma verdade em Deus que comunica o seu supremo desejo de se manifestar ao homem, de se revelar ao homem. Deus é um grande tabernáculo habitado pelo seu Filho, pelo seu Espírito. Essa ideia de tabernáculo, ela vem dos céus, como a palavra comunhão. Comunhão é a palavra que explica toda a atividade da Trindade, irmãos. Escute isso. Sabe o que é comunhão? Comunhão é a palavra que explica toda a atividade da Trindade. Tudo na Trindade se move sobre o eixo da comunhão. Se nós soubermos o que é isso aqui, irmãos, nós vamos criar uma repulsa para toda forma de contenda e divisão no corpo de Cristo. Comunhão é o eixo que move toda a Trindade de Deus. Comunhão é uma palavra que a sua etimologia está na eternidade, não nos dicionários. Quando Jesus vai terminar, concluir a sua obra na terra, suas últimas palavras aos seus discípulos, suas últimas palavras de maneira geral, ele se reserva. E agora ele vai ao Pai e ele ora. A maior de todas as orações já proferidas foi aquela do capítulo 17 do Evangelho de João. E você quer entender aquela oração? Então pegue a palavra para quê? Para quê? Essa frase, para quê, aliás. E você vai no Evangelho de João, capítulo 17. Se você observar de acordo com o texto original, você vai ver que existe 7 vezes essa palavra. E você vai ver que esta frase ali, ela vai descrever para nós a essência daquela oração. O coração do Senhor está revelado naquela oração. E você vai ver que a maior parte daquela oração, ele vai orar sobre a nossa relação, a nossa comunhão, a nossa união, tanto uns com os outros, como também nele. Ele chega a dizer que só através dessa comunhão é que nós experimentaremos o gozo completo. Então, irmãos, eu não quero entrar nesse detalhe, mas quero lhe mostrar isso. Comunhão é a palavra que define este tabernáculo. Esse tabernáculo eterno, constituído dessas 3 pessoas, e que foi revelado para Moisés em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Só que aqui, irmãos, no livro de Hebreus só vai falar de um lugar, só vai falar do lugar santíssimo.
E você se lembra muito bem que o lugar santíssimo no tabernáculo de Moisés só era penetrado por uma pessoa. Quem? Sumo sacerdote. Quantas vezes que ele entrava? Uma única vez. Uma pessoa que entrava naquele lugar uma única vez por ano. Isso para quê? Para comemorar o aniversário do pecado. Era totalmente negativa a entrada dele lá, se nós olharmos por um lado. Por outro lado, totalmente positivo. Agora você vai, irmãos, e vê aqui que esse ministro, esse sumo sacerdote, ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. Ele diz que esse tabernáculo, ele não foi construído por mãos humanas. Esse tabernáculo é eterno em Deus. Ele é eterno porque ele é o próprio Deus. Deus é um grande templo, é um grande tabernáculo. A Trindade é esse tabernáculo. Agora, por favor, irmãos, permita-me te mostrar algo muito especial. Abra sua Bíblia, deixe-me ler pelo menos 2 textos com vocês no capítulo 9. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 11. Olha o versículo 8 de Hebreus 9. Dando com isso entender o Espírito Santo, que ainda não havia manifestado o caminho ao santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Vamos devagar, irmãos. Não dá para ler isso rápido. Olha o que ele está dizendo. O Espírito Santo estava dando a entender que o caminho do santuário, qual santuário, irmãos? Ora, você tem que ver o texto sobre o contexto. Então o contexto está falando desse santuário do tabernáculo. É esse santuário que ele está falando. Diz que o caminho não tinha sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Mas chegou um dia, irmãos, que o véu desse tabernáculo rasgou de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Quando esse véu lá do santuário rasgou do alto a baixo, isso significava, irmãos, que nenhum sacrifício terreno tinha valor diante de Deus, exceto aquele que estava sendo realizado na cruz do Calvário. Quando este sacrifício foi realizado lá na cruz do Calvário, olha o que esse texto está dizendo, que o caminho do santuário, do lugar santíssimo, foi aberto para nós. Mas precisamos de mais alguns textos para entender isso. Veja o versículo 11, deste mesmo capítulo 9. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo. Então ele está falando daquilo que nós acabamos de ler no versículo 2 do capítulo 8, o verdadeiro tabernáculo. Então ele está dizendo, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação. Agora, por favor, capítulo 10, versículo 19, está assim, portanto, irmãos, nós não podemos desconectar esses textos. Portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Irmãos, essa frase, lugar santíssimo, ela está intimamente ligado a este santuário do verdadeiro tabernáculo. Este caminho do santuário, do capítulo 9, versículo 8. Está vendo aqui, mais uma vez, aqui no versículo 11, onde ele diz aqui, verdadeiro tabernáculo. Está vendo? Então, é tudo uma visão de um grande quadro que o Espírito Santo coloca diante de nós. Então, por favor, olhe para esse versículo 19. Ele diz que nós temos inteira liberdade. Como eu posso dizer que eu tenho inteira liberdade sendo quem eu sou? Sabe por que você tem inteira liberdade? Por causa do sangue de Cristo Jesus. O sangue está operando em você aqui e o sumo sacerdote está lá. Irmãos, escute isso. Nós não podemos aceitar essa vida cristã medíocre, essa vida cristã superficial. Nós não podemos viver a vida cristã como mendigos, pedintes, vivendo a nossa experiência cristã na sombra de outros. Aqui está uma explicação para tanta superficialidade espiritual. Aquele texto que citei de Eclesiastes 3:11, Deus, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Você passa luta? Passa.
De maneira terrenal, passamos lutas, passamos angústias. Mas, mesmo com lutas e angústias, nós podemos entrar nos lugares mais altos. Aí nós vamos ver que na nossa salvação, Deus não apenas nos mudou de uma condição, Ele nos mudou de posição. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estão vendo, irmãos? Então, isso que está aqui no versículo 19, a seguir, até o 25, versículos 19 até o 25 de Hebreus 10 é uma sessão só. Então você vai ver que no versículo 19, ele diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos. E como termina essa sessão no versículo 25? Diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. E a gente acha que isso tem a ver com a reunião da igreja. Tem, se você entender realmente o que ele está dizendo. Olhe bem, essa palavra congregar aqui é um vocábulo que só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. A primeira vez está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala assim, a respeito da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. É esta frase, reunião com Ele. É a mesma palavra que está aqui, epsunagogue. Só ocorre 2 vezes. Irmãos, a Bíblia tem que ser interpretada de maneira revelada. Não é com a axiologia. Não é jogando as coisas de qualquer jeito. Então, às vezes, você precisa juntar 2 textos para ter uma verdade. Então, quando você junta as 2 únicas vezes que essa palavra ocorre, você vai ver que ele está falando da nossa reunião com o Senhor nos lugares altos. É o que ele começa a dizer no versículo 19, que nós podemos entrar no lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo para você, irmão? Minha irmã, você já se perguntou o que significa entrar no lugar santíssimo? Será que isso tem a ver com a era vindoura, quando Cristo vier para buscar a igreja? Não! 1000 vezes não! Entrar no lugar santíssimo é uma realidade presente para nós. O céu para nós não é apenas um lugar. O céu para nós tem a ver com 3 coisas. Primeiro, um lugar. Segundo, uma condição. E terceiro, uma experiência. Então o céu é um lugar? É, mas não único. Ele é também uma condição. E segundo, ele é uma experiência. Ele é uma realidade. Vou lhes mostrar isso. Por favor, vem comigo aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Observe o que Paulo diz. Porque sabemos, se a nossa morada terrestre, o que ele chama aqui de morada terrestre? Você já imaginou? Ele vai dizer, este tabernáculo, se a nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizer, ele está falando do nosso corpo. Nosso corpo é uma morada, é um tabernáculo. A Bíblia não chama isso, irmãos, do templo do Espírito. Se você ler o final dos textos lá de Efésios 2, nós somos o templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, nós somos o templo do Espírito. Então veja bem, esse tabernáculo, se desfizer, temos um edifício, uma casa, não é o que está escrito lá em Hebreus, não feito por mãos, que é eterna nos céus. Então nós temos uma casa, nós temos um santuário. Vamos entender melhor. Ele diz, porque também gememos nessa morada, isso é, no nosso corpo, desejando ser revestidos daquela habitação celestial. Nós desejamos ser revestidos, tomados dessa habitação celestial. Aí ele diz, se formos achados vestidos e não nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos com angústia, porquanto não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, a palavra vida que é zoe, vida de Deus. Agora deixe-me deter no versículo 5. Mas Deus, para isto, preste atenção, para isso, irmãos, para isso, para que você se revista, mesmo estando nesse corpo, mesmo gemendo angustiado, mesmo não sendo o tempo de nós entrarmos para possuirmos a plenitude da glória que já está preparado para nós, mesmo não podendo e mesmo sabendo das limitações deste tabernáculo, sabe o que Deus fez? Ele diz, para isto, Deus nos deu o penhor do seu Espírito.
Deixe-me explicar isso, irmãos. A palavra penhor aqui é uma palavra tão importante, irmãos. Essa palavra, ela era usada na linguagem grega para transações comerciais. Quando alguém iria comprar uma propriedade ou algum produto caro, e ele não tinha como comprar à vista, sabe o que ele fazia? Ele dava uma entrada. É comum nos nossos dias fazer isso. Você dá a entrada e depois você vai pagar até a última prestação. Não é isso? Essa palavra no texto grego é arrabon. É a palavra que ele usa aqui. Ele chama penhor do espírito, o arrabon. Como que nós podemos traduzir esse termo técnico, no sentido comercial, para um termo espiritual? Ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Nós podemos chamar isso aqui o antigozo, o desfrute do antigozo. O Espírito Santo que Deus nos deu, irmãos. Nós podemos ver muitos aspectos da sua pessoa, da sua obra. Mas aqui, Paulo vai colocar um aspecto muito especial. Que esse aspecto tem a ver com tudo que nós vimos ali em Hebreus capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. É que o Espírito Santo ele nos foi dado como esse arrabon, esse primeiro pagamento. Um dia nós experimentaremos em plenitude, mas hoje nós podemos desfrutar um pouco daquele gozo eterno. Nós não temos condições ainda, porque estamos nesse tabernáculo, gemendo. Mas para que nós não ficássemos aqui, irmãos, só gemendo, angustiados, Deus veio e nos deu o espírito de habitação. E esse espírito de habitação nos permite desfrutar um pouco do gozo daquele tabernáculo celestial que nós temos lá em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Deixe-me colocar rapidamente uma leitura de alguns textos para vocês. Capítulo 4 aqui de 2 Coríntios, os versículos 8 e 9. Preste atenção. Esses versículos de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 7, o contexto desses versículos começa aqui nesse versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 7, forma todo o contexto para você entender 2 Coríntios 5, 1 a 7. Então vamos ler só 2 versículos. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Como assim, irmãos? Como você pode, como ele diz aqui, atribulados, mas não angustiados? Como podemos ter uma vida paradoxal? Escute, isso aqui é vida paradoxal. Quanto à nossa vida na terra, nós somos atribulados. Mas por que nós não somos destruídos pela angústia? Irmãos, Salmo 46, versículos 1 a 4. Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Aí ele vai usar 2 metáforas. A metáfora do mar e a metáfora da terra. Então o mar pode se agitar, pode provocar grandes tsunamis, pode haver grandes terremotos que possam remover os montes de um lugar para o outro. Ele usa essas metáforas para falar de dimensões de tribulações. Você pode ser sacudido por uma grande tribulação. Aí diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse Apocalipse capítulo 22, versículo 1, diz que lá no centro da cidade corre um rio de águas vivas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Irmãos, esses 4 versículos precisariam de uma conferência para a gente entender cada detalhe deles. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Esse rio aqui é o Espírito Santo. E por que eu sei disso? Porque Jesus diz assim, em João capítulo 4, versículos 10 a 14, conversando com aquela mulher, ele disse, mulher, se você conhecesses o dom de Deus, e soubesse quem é que está te pedindo água, tu lhe pedirias água, e a água que eu te der vai formar em você uma fonte que vai saltar para dentro da eternidade. Ele vai interpretar isso com mais propriedade, no capítulo 7, versículos 37 a 39. Ele disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. Ele está falando a mesma coisa que ele disse para a mulher. Só que ele está expondo de maneira mais doutrinária. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas.
Não são coisas diferentes, irmãos. Não são coisas diferentes. Aí você vai lá em Apocalipse 22, diz que do meio da cidade, debaixo do trono de Deus, flui um rio de água cristalina. Aí nós estamos falando da palavra de Deus, irmãos. Então significa que aquele rio que procede do trono de Deus é o seu Espírito, e ele foi jorrado para dentro do nosso interior. Então é por isso que Eclesiastes diz que a eternidade está dentro de nós. E está, irmãos. Aquele Santo Espírito que enchia, sempre encheu aquele tabernáculo eterno e celestial, agora ele foi derramado para dentro de nós como um rio. Como que a gente pode viver essa secura, essa frieza, essa indiferença? Isso é pecado grave, irmãos. É pecado você não ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma condição que você pode dizer sim ou não. Ser cheio do Espírito é a realidade normal da vida de um cristão. Ah, você pode dizer, não, irmão, não creio. Não, então eu vou te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você é cristão? Aí você vai dizer, tenho, irmão, eu sou cristão. É mesmo? Sou. Tem certeza? Tenho. Deus te deu perdão? Você tem certeza? Tenho. Então a sua salvação não tem só perdão. A sua salvação tem perdão lá na cruz do Calvário, e tem Pentecoste, o derramado do Espírito para dentro de você. Então tem perdão, mas tem o Espírito de habitação. É o nosso dever, não é ficar mendigando o Espírito Santo para Deus, não. O nosso dever é beber deste rio de águas vivas. Aí a gente, muito espiritual, nós somos mais espirituais do que Deus. A gente fala assim, Senhor, dá-me do teu Espírito, me enche do teu Espírito. Ora, como é que nós estamos pedindo para Deus o que Ele já nos deu? Porque se eu não sou cheio do Espírito Santo, é porque Deus não me ouve. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, é porque Deus não me dá. Então a responsabilidade fica sobre Deus. Aí é fácil ser cristão leviano. Irmãos, nós não podemos cultuar a leviandade. Ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação, é um dever espiritual. Não ser cheio é pecado, porque é ser desobediente. Isso é imperativo. Efésios 5,18 é imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo, é uma ordem. Então você vê aqui, irmãos, que coisa linda é este quadro todo, essa realidade espiritual para a qual nós fomos destinados, mesmo estando nessa terra. Sabemos das limitações da nossa vida, do nosso corpo, das tribulações, mas diferentemente, irmãos, de qualquer pessoa, você não precisa correr desesperado para um consultório psiquiátrico. Você pode entrar para o santuário da presença de Deus, e você vai encontrar socorro para a sua vida. Pode os montes se abalarem, se debaterem, os rios, tudo se levantar contra você. Você pode beber deste rio que alegra o santuário da morada de Deus. Você pode se encher da presença do Senhor, mesmo passando grandes provas. Você pode ver tudo de cima para baixo, e não de baixo para cima, porque você tem uma posição que é estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. Este é um assunto rico, irmãos. É um assunto que os salmos estão recheados. Como os discípulos, e aqui termino. Muitas vezes nós nos encontramos como os discípulos no capítulo 17. Então você vai ver dois quadros. O primeiro quadro é os discípulos lá no Monte Hermon, que é uma figura da vida celestial. Então ali eles viram o Senhor cheio da sua glória. Pedro ficou extasiado, queria logo fazer 3 tendas. Mas depois você vai ver um outro quadro. Eles descem do Hermon, o que eles encontram? Um rapaz endemoniado, e eles não puderam fazer nada. Quanto às coisas aqui na terra, irmãos, lutas, angústias, incapacidade. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno que oprimia aquele rapaz. Então você vê, irmãos, não quero entrar na exposição doutrinária desses episódios, mas você vai ver que a vida cristã é assim mesmo. Aqui nós nos encontramos tão limitados, tão frágeis, para lidar com castas, com coisas terríveis, que mostram quão fracos nós somos. Mas por outro lado, nós temos também a liberdade de subir aos mais altos céus e poder desfrutar da glória do Senhor. Essa dualidade só o cristão pode sentir. O que nós precisamos, irmãos, é poder exercer isso com a verdadeira fé, com a palavra de Deus, com a verdadeira consciência cristã, porque assim nós saberemos como guerrear, como batalhar diante de todas as tribulações e angústias, e viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus.
Mesmo que você perca algumas batalhas, você nunca pode perder a sua posição celestial. E é isso que vai te dar força, vai te dar vigor para continuar com a sua cabeça erguida, sempre desfrutando da alegria do Senhor e não procurando a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus nos conduza com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Pedimos mais uma vez, Senhor, continue falando aos nossos corações. Senhor, nos ajude a ver todos esses textos, obtendo, Senhor, a tua própria mente, a tua mente que revela para nós a grandeza da posição que nós temos em Cristo Jesus, o lugar que nós nos encontramos em Cristo Jesus, o lugar que nós estamos em Cristo Jesus. Livra-nos da mediocridade, Senhor. Livra-nos da superficialidade. Senhor, visita cada pessoa nesta hora com a tua palavra. Talvez alguns aqui já tenham retrocedido. Talvez alguns aqui, seu amor tenha esfriado. Muitos estão tomados aqui por angústias, por tribulações. Isso tem impactado frontalmente a fé que eles têm tido, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, renova o teu filho e a tua filha, no poder vivificador da tua palavra. Alimenta a fé neste coração agora. Abra os olhos, que a tua palavra seja como um colírio sobre cada um dos teus servos e das tuas servas. Venha a tua palavra como um colírio sobre os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a grandeza da realidade espiritual da vida cristã, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, contemplar pela tua palavra este sumo sacerdote que está entronizado no santuário da tua glória, sentado à tua destra. Ajuda-nos, Senhor, a ver este vivo e novo caminho que foi aberto pelo teu sangue derramado, Senhor. Este caminho de sangue que nós podemos entrar na tua presença. Este caminho, Senhor, aonde nós somos livrados da culpa, de todas as acusações, onde podemos entrar com toda a intrepidez na tua presença. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma vida cristã superficial. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe o teu povo nesta hora. Amém. Deus abençoe, irmãos.